Olá, estudantes da Rede Pública Municipal de Itabaninha. Estamos iniciando mais uma semana de atividades remotas com o nosso componente Projeto de Vida. Para quem não me conhece, eu sou o professor Hernandes, responsável por desenvolver as atividades deste componente com vocês, tá certo? Para esta semana, a nossa agenda indica uma revisão sobre educação para a sustentabilidade. Então, vamos lá pegando a nossa apostila da semana, lápis, borracha e caderno, e vamos para a nossa revisão. Na semana passada, nós vimos a questão da sustentabilidade e que ela tem sua origem relacionada ao termo desenvolvimento sustentável. Com o surgimento do debate sobre desenvolvimento sustentável, foi necessário, então, inserir a questão da sustentabilidade, estratégias que venham possibilitar que as gerações presentes possam utilizar os recursos naturais sem comprometer ou minimizando o desgaste na natureza, tá certo? Percebeu-se que ao longo dos séculos, o ser humano utilizou de forma desordenada e desregulada os recursos naturais. Então, está sendo necessário discutir e aprofundar o debate sobre o desenvolvimento sustentável, maneiras e estratégias que possam tornar a sociedade cada vez mais consciente do seu papel e das possibilidades de diminuir os impactos ambientais para que as gerações futuras não venham sofrer com essa questão. Então, o conceito de sustentabilidade, ele vem a ser composto por 3 pilares: o econômico, o ambiental e o social. O econômico vai estar preocupado com a maneira de se distribuir mercadorias e serviços sem comprometer a parte social e ambiental. A questão social, ou pilar social, vai estar preocupado com o bem-estar das pessoas na sociedade, tá certo? A maneira como cada um vai usufruir dos bens, dos recursos naturais, sem comprometer a utilização do meio ambiente. E a questão ambiental vai estar também entrelaçada com os 2 conceitos anteriores, pois a questão ambiental ela vai estar preocupada na performance, na maneira como a sociedade utiliza os recursos naturais. Então, não podemos entender a sustentabilidade separando esses 3 pilares, pois eles são interdependentes dentro desse debate, certo? Então, o termo sustentabilidade é tão recente quanto controverso, certo? Ainda existe muita divergência sobre a questão da sustentabilidade. O conceito ainda em construção, dependendo do contexto em que é empregado, pode emergir repleto de armadilhas. O primeiro equívoco é reduzi-lo ao aspecto verde, isto é, a preservação da natureza, como se de um lado estivesse o meio ambiente e do outro lado a humanidade. Ele quer dizer com isso que nós não podemos separar o meio ambiente da humanidade. Nós precisamos entender, dentro da sustentabilidade, o meio ambiente relacionado com as questões da humanidade, tá certo? Se a humanidade não for cada vez mais consciente, consequentemente, a natureza, os recursos naturais poderão se tornar cada vez mais escassos. Tudo que a humanidade faz vai gerar rebatimentos na natureza, ok? Para aprofundar um pouco melhor o que a gente vem discutindo na aula de hoje, nós vamos lá para a nossa apostila da semana para tentarmos esclarecer um pouco mais sobre isso.
Esse primeiro parágrafo, nós já vimos lá a explicação na nossa videoaula, não foi isso? A questão da sustentabilidade, que é um termo recente e controverso. Desse equívoco, no segundo parágrafo, resultam de discursos que, sob o pretexto da preservação ambiental, podem ser formas engenhosas para mero desencargo de consciência. Por exemplo, o esquecimento de que os recursos naturais não são inesgotáveis, sustentando a ilusão que basta que as empresas adquiram selos verdes com programas de compensação de emissão de CO2 e tudo estará resolvido. Quando o que deve ser posto também em questão é que é incompatível com as vidas do planeta o consumo excessivo que praticamos diariamente. Então, nessa questão aqui, nós percebemos que não podemos separar, além de não podermos separar meio ambiente de humanidade, é preciso que esteja cada vez mais claro em nossas mentes que os recursos naturais, eles não são inesgotáveis, ou seja, se a gente não utilizar eles de forma racional, nós poderemos acabar e comprometer os nossos sucessores, tá certo? Então, a questão essencial aqui é que o consumo deve ser cada vez mais consciente. Não adianta consumirmos e desperdiçar da maneira que nós desperdiçamos na atualidade. Então, devemos buscar o consumo racional, tá certo? Para evitar questões e problemas ambientais. A noção de que o crescimento econômico seja infinito é uma falácia para que continuemos exigindo mais produtividade, quando não somos capazes de admitir que a grande questão é produzir menos. Produzir menos, que cabe a nossa contribuição, significa demandar menos. E demandar menos exige uma revisão profunda dos nossos hábitos. Nessa questão aqui, ele quer dizer que as propagandas passam cada vez mais para as populações que existe uma demanda maior, por isso é necessário aumentar-se a produtividade, tá certo? Mas a questão é que desperdiçamos cada vez mais, consequentemente, é necessário produzir para atender esses desperdícios. Se a sociedade produzisse menos, não seria necessário produzir tanto, tá certo? Então, a questão aqui não é se produzir mais, mas sim produzir menos ou até mesmo produzir melhor. Se nós consumíssemos menos ou consumíssemos de maneira racional, não seria necessário essa alta demanda de produtividade, pois a sociedade iria produzir e atingir um patamar de consumo razoável e não seria necessário tanto investimento em aumento de produtividade, tá certo? A questão, então, é revisar os nossos hábitos e rever a maneira como consumimos, ok? As dimensões ambiental, social e econômica aparecem integradas nos exemplos de atitudes sustentáveis. Recuperação de ambientes degradados. Essa questão aqui a gente viu lá no início da nossa videoaula, tá certo? Na nossa atividade da semana, nós vamos fazer uma pesquisa em casa. Durante uma semana, vocês irão observar quantos sacos de lixo sua casa produz por dia. Represente essa quantidade com um numeral ou ilustre, conforme aqui o modelo. Na segunda-feira, quanto sua casa produz? Quantos sacos de lixo? Qual a quantidade de lixo é produzida na segunda? E o mesmo você vai fazer na terça, na quarta, no sábado, até o domingo. Lá no final da semana, você vai ver, somar tudo que você anotou durante a semana e ver a quantidade total de sacos de lixo produzidos, tá certo?
O objetivo dessa atividade é que você reflita juntamente com a sua família a quantidade de lixo que vocês produzem. Está havendo algum desperdício? Não seria necessário rever essa questão do que vocês descartam na natureza, tanto para a questão econômica, pois se você desperdiça menos, você gasta menos. E também a questão ambiental, você diminui o impacto ambiental na natureza, tá certo? Após você realizar essa atividade, anotando aqui a quantidade de lixo que você e sua família descartou na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, a quantidade de sacos ou de bolsas de lixo que vocês descartam. Você vai somar tudo e colocar aqui na sua soma total, ok? Após concluir a atividade, você vai entregá-la na sala de aula ao professor, à professora de projeto de vida, e quem está totalmente remoto vai enviar a foto dela para que o professor possa dar o seu acompanhamento, ok? Saudações, bons estudos, finalizamos aqui mais uma semana de aula. Espero contar com a participação de vocês nas próximas semanas. Bons estudos e até lá.